Alguém vai prestar atenção em mim. Eu devo ser útil para alguém. Alguém deve precisar de mim. Para cada homem existe uma mulher, não é? Pelo menos deveria ser assim. O meu deve estar a caminho. Até onde a gente sabe, o Francisco é a primeira pessoa a levar para a academia, para uma universidade, o assunto besterol no teatro, o teatro besterol. Por que tu escolheste o assunto besterol? Vários motivos. Um deles foi que afetivamente eu tinha uma ligação muito próxima ao gênero. Foi um besterol que eu vi com 10 anos, que era a Cereza da Zona Sul, do Miguel Falabella e do Vicente Pereira, que fez eu gostar de teatro, me tornar um aficionado pelo gênero. Um outro motivo é que sempre foi um período marginalizado pela academia, pela dita inteligência, pela intelectualidade. Então eu queria tirar, vou usar a expressão, recuperar esse período que eu acho que foi importante para o teatro brasileiro, porque no momento que dos anos 80 não havia... A dramaturgia brasileira já estava num período assim, quer dizer, não tinha mais Vianinha, não tinha mais... Guarneri já não produzia tão bem quanto produzia, Dias Gomes a mesma coisa, então eu acho que surgiram autores que foram importantes para aquela época e que ficaram marginalizados com esse rótulo de besterol. Ele começa sempre em teatros pequenos. O primeiro besterol, que é o Quem Tem Medo de Itália Fausta, do Miguel Magno e Ricardo de Almeida, era feito em teatro de 100 lugares. Então era um público muito restrito que acompanhava as peças. Eles montaram o Itália Fausta para pagar custos. E daí, só que o espetáculo vingou. E daí, de um mês de temporada, ele acabou se prolongando por 7 meses de temporada. E realmente ele vai ser consumido pelas massas quando com a montagem de Sereias da Zona Sul. Que daí o Falabella e o Caran já estão com uma projeção. O Falabella por causa das novelas, do video show. O Caran por causa da TV Pirata, que é quando o besterol chega na TV. Eu vou produzir teatro. Pra quê? Pra morrer falido igual a ele? Otávio, vamos remontar a Irmã Vaca. E daí eles fazem teatros grandes, eles lotam o Salão de Atos da URGS, é um espetáculo que poderia ter ficado 6, 7 anos em cartaz e não ficou porque eles não tiveram paciência de prolongar. E o Vicente Pereira é um dos autores do espetáculo, é isso? Seria da Zona Sul. E é o teu objeto de estudo. Sim, exatamente. Na época que o Vicente fazia a cenografia dos Secos e Molhados. Eu tentei... Ele começou com a música. O Vicente, a história é a seguinte, ele era um jovem desajustado em Brasília, ele nasceu em Uberlândia, mas daí foi para Brasília logo que Brasília foi fundada. Aí ele conheceu o Ney Matogrosso, inclusive isso ele conta no romance dele, ele conheceu o Ney de uma forma muito peculiar, que eles se odiavam, assim, eles tinham uma antipatia gratuita, e daí... Em determinado momento, eles tiveram que se cruzar pela rua, aquela coisa assim, tá na mesma calçada e era inevitável que eles tinham que se cruzar na rua. E quando eles se cruzaram, frente a frente, houve uma catástrofe, 2 carros se chocaram e todo mundo morreu naquela catástrofe. Isso está narrado nas memórias do Vicente. Ficaram amigos. Aí ficaram amigos a vida inteira. Daí, quando o Ney vai para São Paulo com Secos e Molhados, um dos amigos que ele leva é o Vicente. Daí o Vicente começa a fazer figurinos, porque ele era artista plástico também, e cenário para Secos e Molhados. Você já descobriu como ele caiu no teatro, no besterol? Aí ele conhece aquelas pessoas, tipo Mauro Razzi, Luiz Carlos Góes, Rubens Araújo, Duzi Nacarate, que é a rainha do besterol. E daí... É que daí eles começam a fazer umas peças bem transgressivas. O Mauro Vicente escreve em uma que se chama Ladies na Madrugada, que era em São Paulo em 75. Era uma coisa louca, que eles estavam todos muito drogados, isso o próprio Góes me assumiu. Era o dinheiro que eles ganhavam no teatro, eles gastavam tudo em drogas. E a produção desse espetáculo era do Ney Matogrosso. Esses dias eu passeava por São Paulo com uma amiga atriz, a Tuna Dueck, e daí nós saímos pela Frei Caneca, depois de uma pré-estreia de cinema do filme do Fica Comigo Esta Noite. E vimos aquela bizarrice toda que existia na Frei Caneca, tipo meia-noite, daí ela olhava e dizia assim, Francisco, pra que tua tese? Olha isso aqui em volta. Ela dizia, isso tudo é besterol, ela falava. Eu moro aqui na Cidade Baixa, assim. Esses dias eu abri uma janela, por exemplo, e vi uma mulher sentada num bar com um tapa-olho na cara, tomando cerveja. Eu digo assim, filmem isso, por favor. Isso pra mim é besterol. Porque besterol ridículo.
Sim, beira o ridículo. O que eles definiam muito como besterol? Eles pegavam esses absurdos cotidianos. O Antônio Bivar, que se considera um dos precursores, dizia assim, a gente pegava esses absurdos cotidianos, assim. Por exemplo, uma das peças do besterol, que foi uma criação da Thaís Portinho lá no Rio, que era Classificados e Desclassificados, com o Duzec no elenco como ator. O Eduardo Duzec é músico. Era uma turma sempre, assim, era Jaqueline Lohance, era Thaís Portinho, era Vicente Pereira, Thelma Heston, Ana Lu Prestes, Miguel Falabella depois entra, Mauro Razzi, daí Mauro Razzi renega o besterol, ele começa a renegar a partir de 88. E ele, eu acho que lamentou muito, por muito tempo, que ele foi considerado o pai do besterol. Ele dizia, ele renegava, ele proibia que as peças dele fossem montadas em um certo momento da vida dele. Né? Então, ele tentou se colocar como um dramaturgo sério e achar que tudo aquilo eram porcarias que ele escreveu só para pagar o aluguel e as drogas e pronto. Será que não tem nenhuma mina disso? Um minutinho. Pode vir, Vânia, tá firme. Aqui tem um romance que o Vicente deixou inacabado, que é todo caótico, que é Memórias de um Sodomita Esotérico. Ele tentou fazer um tipo de diário, então eu peguei isso. Por que eu peguei esses tópicos aqui? Porque ele faz meio que tópicos da vida. Então o que eu peguei aqui, ó? Não esquecer no capítulo Brasília de contar o encontro na W3 dos carros chocando-se. Aí eu botei nem Mato Grosso. E aqui eu tenho uma curiosidade. O Asdrubal, que foi um grupo de teatro muito famoso da década de 80 do Rio de Janeiro, que tinha a Regina Casé, o Luciano Guimarães, Patrícia Travassos. Tá. E aí eu te pergunto, eles eram ou não eram besterol? A Patrícia Travassos disse que eles são os pais do besterol. Olha o boca de cena no ar, foi triar tudo a trama no ar. Olha o boca de cena no ar, foi triar tudo a trama no ar. O Hamilton Vaz Pereira, há pouco tempo, dirigiu 5 vezes Comédia, que reunia... aliás, o título original de 5 vezes Comédia era 5 vezes Besterol. Reunia texto do Vicente, reunia do Miguel Magno, do Felipe Pinheiro. Tinha a Fernanda Torres nesse espetáculo, né? Sim, ela fazia um texto do Mauro Razzi, que daí o Mauro Razzi, aquelas loucuras dele, assim, uma época, então ele decidiu que ele voltaria ao besterol. Então o que o Mauro Razzi pegou? Um absurdo cotidiano. Ele pegou uma história que era aquela época em que se vendiam cursos de língua que tu aprendia dormindo. Tu lembra disso? Tu aprendia japonês dormindo, e tu botava no Era esse lixo cultural que ele se alimentava muito. Então, quer dizer, por isso que eu digo que o besterol tá em tudo. E daí, o que ele transformou? Ele criou um sketch que era genial, que a gente até tá procurando a cópia desse sketch, que era uma mulher que começava a aprender inglês dormindo, só que ela se envolvia com a história da personagem. Então ela ia acabar no meio de uns balseiros cubanos, era uma confusão assim que ele inventou em cima. Se tá calcado numa realidade, na nossa realidade ridícula, ele não é tão besterol. Essa é a minha teoria. Tem uma crítica por trás de tudo isso. Tem uma crítica social. Acontece que há uma diferença que no Brasil, a partir dos anos 70, a crítica só se dava pelo teatro político. A peça que deu origem ao nome besterol, que era As Mil Encarnações de Pompeu Loredo, do Razzi e do Pereira, ela tem um trecho porque daí o Maxim Luiz escreve uma crítica e diz assim: a peça deve conseguir um grande sucesso de público, a melhor definição para ela está no neologismo, numa gíria carioca, que é besterol. É daí que se cria o rótulo. Ela tem um trecho em que é a história de uma mulher, que é a doutora Nemi Maluf, que ela faz regressões. Daí ela encontra um homem que vai se matar, que fazia o Diogo Vilela, e daí ela faz esse homem, faz as regressões com ele, e daí ela tá com a ordem de terapeutas caçados, e daí ele pergunta por que a senhora foi caçada. Daí ela diz assim, e é preciso fazer qualquer coisa para ser punida num regime autoritário? Ela diz isso para ele, porque isso é 80, ainda tinha ditadura, tanto é que a minha cópia do Pompeu Loredo vem com carimbo da censura ainda. O Vicente chegou a ter peças censuradas pela ditadura, o Mauro Razzi também. Então tu pega da abertura até, quer dizer, da ditadura até a abertura.
Bom, a gente falou do Diogo, né? O Diogo ficou muito tempo em cartaz e fez muito sucesso com uma peça do Vicente. Essa é a peça mais conhecida dele? E aqui também tem outro motivo que eu escolhi estudar o Vicente, é a amizade dele com Caio Fernando Abreu. Resolvi partir para uma carreira solo. Eu tô com... Mas você sabe como é que é. O solo, você tem que plantar, você tem que adubar, você tem que arar. Tem que arar, tem que molhar. Tem que molhar e a minha gravadora também não tá investindo muito no meu trabalho. Não sei o que é. Companhia de Teatro do Ridículo, que é a companhia do Charles Ludlam, que fez Mistério de Irma Vap. Que, querendo ou não querendo, é um besterol, só que um besterol americano, né? E que ficou há 11 anos em cartaz, gerou o filme. É uma brincadeira de terror, é um terreiro. Então vocês vão ver quando começarmos os ensaios. Bom, é o teatro do ridículo, né? Vocês têm que aproveitar essa chance. São 2 atores fazendo 6 personagens. Então, esse é o sucesso. Cleide! 11 anos em cartaz. Não faltava mais nada. Só faltava você. E tal. Então, o que o Ludlam fazia? Ele tinha um teatrinho pequeno e daí ele pegava clássicos como a Traviata e fazia, só que com homens vestidos de mulher. Que isso é uma característica do besterol, ter o travestimento. Você fez a sala ficar quente e alegre. Obrigada, Jane. O que é isso? Fez uma mulher. Ah, Jane. Você fez a sala ficar quente e alegre. Obrigada, Jane. Não, mais mulher, uma mulher mesmo, é. Ah, Jane, você fez a sala ficar quente e alegre. Não acredita que eu sou mulher, vai, faz. Ah, Jane, você fez a sala ficar quente e alegre. Isso. Obrigada, Jane. Vai. Posso servir uma boa xícara de chá pra senhora, madame? Se não for problema. Para isso que eu estou aqui. Isso, vai. Acredita. Isso, vai. Eu sou uma mulher, isso, vai nessa. Eu sou uma mulher? Vai. Eu sou uma mulher, vai acreditar. Eu sou uma mulher. Eu sou mulher. Não, fala agora, eu sou mulher. Eu sou mulher. Eu sou uma mulher, faz. E o besterol aqui em Porto Alegre chegou quando? Chegou? O Caio, de certo, estava envolvido nessas montagens. Caio, aí eu não sei se eu posso contar, ele namorou o Luiz Carlos Góes. Era a mesma turma. Tu vai ver no texto assim, tu vai ver, por exemplo, pelo texto que ele fala do Vicente, ó. Amigos comuns, José Márcio Penido, Mauro Razzi, Marco Antônio Lacerda e Mato Grosso afirmavam, mas vocês são a cara um do outro, porque eles não tinham se conhecido pessoalmente. É porque o Caio também era uma figura, porque, claro, as pessoas adoram dizer que o Caio era denso, tudo bem, ele é um grande escritor, e ele tem contos muito tristes, mas ele... Quem conviveu com o Caio pessoalmente sabe que ele era muito bem-humorado, ele tinha um humor ferino muito grande. Tá, e o Luciano Labarce, que é um diretor de teatro, né, que ainda está aí, vocês podem ver no Boca de Cena, dirigiu um besterol, é isso? Exatamente. Eu separei o Luciano porque o Luciano foi quando eu fazia parte do júri do Açorianos de 2004 e nós indicamos o Bonecas à Beira do Ataque de Risos, o melhor espetáculo. Uma das vozes mais contra, inclusive nós fomos ofendidos num jornal, nós fomos chamados de chinelões, os jurados, foi o Luciano Labarce. Então como ele pode achar que eu tenho memória, eu reproduzo aqui o que ele disse em Boneca Cobiçada, ó. Boneca Cobiçada, que foi dirigido por ele, com o Caio Prates. Fazendo aquelas dublagens, que o Caio Prates ficou famosíssimo por isso, fazendo o Julie Andrews, Lauro Ramalho era um dos bailarinos, quer dizer, todo o pessoal que depois, Renato Campão fazia o roteiro, todo esse pessoal que foi fazer Bonecas à Beira do Ataque de Risos, o Renato e o Lauro. Que faz o nosso besterol de hoje, né, aqui. O Lauro faz o Bordel dos Irmãos Metralha, todo esse pessoal que foi xingado no Bonecas, era que o Luciano dirigia. E aí o Luciano disse assim no programa: deixa rir, deixa divertir, deixa aliviar, que é disso mesmo que todos nós estamos precisando. Um pouco mais de humor, um pouco mais de amor, de trabalho, de tesão e fé. Em qualquer coisa que espante a vuduzagem idética que está matando nossa esperança. Julie Andrews é considerada o ícone do besterol, a Noviça Rebelde, porque ela está desde o Itália Fausta até a minha canção de Popoloredo, sempre tem referência ao Noviça Rebelde, eles adoravam. As músicas todas, eles põem ela, por exemplo, no Itália Fausta tinha um sketch que era Mary I, Rainha Boba, e daí na hora porque daí o que era o deboche do Itália Fausta? Era com as atrizes que ficavam numa posição de divas, e daí tinham só as assistentes que faziam tudo. Então, quando terminava Mary I, Rainha Boba, as assistentes fechavam o pano do espetáculo e tocavam a música da Maria, aquela que tem famosa da Noviça Rebelde. Tem aqui um Miguel Falabella, Cereza Zona Sul,
uma cópia que foi feita 3 dias antes de ir à cena, com as anotações de Jaqueline Lohan, Três da Zona Sul, que eram, no espetáculo virou um esquete em que 2 vizinhas brigam. Mas a ideia inicial deles era que eles estivessem de maiô, numa praia, e começassem a dar os tiroteios que já havia no Rio de Janeiro. Quer dizer, essa coisa de pegar o que tinha. Tem uma citação do Vicente no Teatro Completo do Caio Fernando Abreu. O Caio faz uma citação ao Vicente. Sempre quando tiveres mais de 3 pessoas reunidas e for falar do nome de Deus, eu estarei entre eles, mas sempre com decote bem profundo. No outro tom, segura o turbante, meu bem, e sente o ritmo. Tu vai estudar algum texto específico pro teu trabalho? O capítulo da tese Solidão à Comédia. Tu acha que é o mais emblemático? Sim, ele foi não só o que consolidou o Vicente. O Vicente morreu no auge do sucesso do espetáculo, mas ele consolidou o Diogo como intérprete, o Diogo Vilela, que eu acho que inegavelmente é o maior ator da geração dele, hoje. Ele teve 2 montagens, antes do Diogo encenar o Solidão em 91, 90, o próprio Vicente fez a peça como ator. E daí, sob direção do Jorge Fernando, mas de uma forma underground, assim, no teatro pequeno. Então, eu acho que é a peça mais significativa. Esse pessoal que começou no besterol, no teatro, influenciou a televisão totalmente nos anos 80 e nos anos 90. Né? Até hoje, a gente pode ver traços do besterol na TV, até porque muitos atores viveram o besterol. Está aí. Pedro Cardoso, Regina Casé, Diogo Vilela, quer dizer, é toda uma geração, né, que nasceu do besterol. E aí, o Vicente também escreveu para a TV, é isso? Exatamente. Aqui tem um roteiro de Tamanho Família. Tamanho Família foi um seriado que a Manchete... Uma criação do Braulio Pedroso, um dramaturgo e novelista muito consagrado, que tentou fazer um programa de humor na Manchete, em 85, com esses autores, o Geraldo Carneiro, o Leopoldo Serran, o Mauro Razzi e o Vicente Pereira. E depois entrou o Miguel Falabella. Mas esse aqui não deu certo, não saiu. Não deu certo, não sei se era meio assim, digamos, vanguarda, mas tinha no elenco o Diogo Vilela, José Polessa, Estela Freitas. Tá chato, estamos aqui. Peraí, meu amor, tem muita chave aqui. Compridinha, né? Espera um instantinho, meu amor, tem muita chave compridinha aqui. Chave compridinha. Só tem chave compridinha aqui, é difícil de cindir. Olha a compridinha aí. Pronto, minha querida. E alguns episódios do Tamanho Família, por exemplo, do Mauro Razzi, ele reaproveitou na TV Pirata. Então, aí depois, o besterol na TV nasceu com a TV Pirata, né? O besterol chega assim às grandes massas, porque a TV Pirata teve um grande sucesso com a TV Pirata, mas no Tamanho Família, por exemplo, eu estava te citando que a Jaqueline Lohan me comentou que ela fez um Tamanho Família, que ela era uma decoradora na casa e que ela mudava toda a casa e para botá-la em estilo colonial, e o plus da casa, daquela decoração, era um tronco com um escravo no meio da casa. E daí isso depois o Mauro Razzi escreveu para a TV Pirata, tem no DVD essa cena com a Regina Casé fazendo essa decoradora, que ela manda os escravos chegarem, manda botarem o tronco na casa. Então tem coisas que eles começaram no Tamanho Família e depois reaproveitavam para a TV Pirata. Vocês coloquem ali, que eu vou arrumar. Eu tomei a liberdade, Madame Noronha, de contratar um feitor, não é? Feitor! É que eu pensei em fazer assim um composê com pelourinho. Que pelourinho, senhora? Pelourinho? Não sei, mas tá faltando alguma coisa, não sei bem. Pode deixar, Madame. Isso, agora sim ficou perfeito. Olha, nós vamos sair na capa da revista Casa e Decoração. A Terceira não existiria se não fosse o besterol, o pessoal do Surto. Aqui tem uma foto do Mistério de Irmavap. Que é o besterol que mais gente levou ao teatro, né? E Sim. mais tempo ficou em cartaz. 11 anos, mais de 2 milhões de espectadores. Os dois ficaram ricos e os dois eram da TV Pirata também, lembrando disso, né? Doce de Leite. Aqui é Nanine e Bia Nunes. Começou com Nanine e Marília Pera. Depois Regina Casé entrou no lugar e depois entrou a Bia Nunes. Tinha textos do Mauro Razzi, do Vicente Pereira, do Alcione Araújo. E como eles diziam que eles não eram nem de direita nem de esquerda, eles espinafravam todo mundo. Eles não tinham vínculo político nenhum. Exercício. Prates a número 5.
balada triste que me faz lembrar alguém. Tá dos outros, eu falei. Eles é que tem que precisar da gente. Mas eles precisam. Eles precisam. Só de mim que não. Só de mim ninguém precisa. Olha o boca de cena, todo um palco pra se mostrar. Olha o boca de cena no